E galera, no vídeo de hoje o Zack Snyder veio a público aí para falar sobre o projeto cancelado da Mulher Maravilha. Exatamente, o projeto que era para ter acontecido antes da entrada da Patty Jenkins, quando o Zack Snyder estava comandando tudo ali, que seria Mulher Maravilha 1854. Quer saber mais? Então vem! Mas antes de a gente começar, galera, por favor, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal para que a gente continue produzindo mais conteúdo de qualidade para vocês sobre o Snyderverse, sobre todos esses assuntos que vocês estão vendo que os vídeos estão saindo aí. E é isso, bora! E galera, exatamente, o Zack Snyder ele deu uma entrevista aí para falar sobre o projeto cancelado da Mulher Maravilha, o Mulher Maravilha 1854. Exatamente, para você que não tá sabendo de nada, eu vou explicar para você. Há uns anos atrás, o Zack Snyder postou essa foto que vocês estão vendo aí, da Mulher Maravilha. Ela se assemelha muito à foto que a gente acabou vendo no filme do Batman vs Superman, só que no Batman vs Superman é aquela foto da guerra. Enquanto essa foto aí é a foto que seria na história anterior à produção da Mulher Maravilha, o filme de 2017. Ou seja, seria antes da entrada da Patty Jenkins, né, a diretora Patty Jenkins. O que acontece, pessoal? Para explicar para vocês, o Zack Snyder postou essa foto e falou que no mundo alternativo, no caso, a gente sabe que era a história como era antes, a Mulher Maravilha não ia estar em Temícera quando o Steve Trevor ia chegar, não ia acontecer toda aquela coisa que acontece no Mulher Maravilha de 2017. Mesmo sendo o de 2017 também história do Zack Snyder, tanto que ele ganhou um prêmio, como vocês podem ver, sobre esse filme, pela história desse filme. Porém, contudo, todavia, aquele filme era para ser totalmente diferente. Se chamaria primeiro Mulher Maravilha 1854. Por que 1854, Guilherme? Bom, porque é o seguinte, esse filme, ele teria o seguinte enredo. A Mulher Maravilha, ela sairia de Temícera em busca do Ares, devido a algum acontecimento que tivesse acontecido lá na ilha, e ela procuraria ele durante as guerras. Então, ela passaria na Guerra da Crimeia, ela passaria em diversas outras guerras pelo mundo e reuniria guerreiros pelo mundo todo. Até que num possível filme 2 ela encontrasse o Steve Trevor, que ia ser o verdadeiro amor, ia fazer ela mudar todo o modo que ela era de guerreira para se tornar uma figura mais cheia de compaixão, cheia de esperança. Então esse filme começou a ser desenvolvido ali por volta de 2014, 2013, após Homem de Aço. Eles tiveram essas ideias, então eles tiraram essa foto, que seria a foto que apareceria em BVS quando o Bruce estivesse procurando os arquivos do Lex. Essa seria a foto que a Diana estava procurando, não a foto que a gente acabou vendo. Porém, o Zack Snyder ele chamou vários diretores para dirigir os filmes solo dos personagens, né? Porque como a gente sabe, o plano inicial não era para que tivesse filmes solos. A gente sabe que era para ter 5 filmes rodeados na figura do Superman, que seriam Homem de Aço, Batman vs Superman, a Liga da Justiça do Zack Snyder, Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. Todos esses personagens, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Cyborg, todos eles estariam em volta do Superman. A história seria em torno do que acontece com o Superman. Ou seja, primeiro filme do universo, Superman, Homem de Aço. Segundo filme seria como o mundo vê o Super-Homem, como o Batman veria o Super-Homem no mundo que já existisse um Batman e um Super-Homem morrendo. Filme da Liga da Justiça, o retorno do Superman, tudo aconteceria dessa forma para lidar na Liga da Justiça 2, Liga da Justiça 3. Mas tudo que acontece, vocês podem ver os altos e baixos dos personagens. Qual é o personagem que tem mais altos e baixos? Ou seja, qual é o personagem que tem mais desenvolvimento
durante esses filmes do Zack Snyder? É o Superman. É com ele que acontece tudo, porque a figura central desse universo é o Superman. Só que aí a Warner decidiu que deveríamos ter filmes solos, e aí o Zack Snyder contatou diversos outros diretores aí para fazer parte desse projeto. Então ele chamou o James Wan para fazer Aquaman, ele chamou a Patty Jenkins para fazer Mulher Maravilha, ele chamou o Rick Famuyiwa, ele chamou o Rick Famuyiwa para fazer o Flash, e ainda não tinha um diretor definido para o Cyborg e nem para Tropas das Lanternas Verdes. Porém, ele chamou todo esse pessoal. E o Ben Affleck iria dirigir The Batman. The Batman ia ser o filme do Batman do Ben Affleck, que depois acabou se tornando, com o passar do tempo, um projeto do Matt Reeves, né, com Robert Pattinson. Porém, o filme da Mulher Maravilha, quando ele começou a ser desenvolvido, antes da entrada da Patty Jenkins, antes do Zack Snyder chamar ela para o projeto, ele desenvolveu uma história que seria isso que eu expliquei para vocês, dela lutando em várias guerras. Mas o que isso tem a ver? Talvez muitos de vocês já saibam essa história, mas o grande problema é que o Zack Snyder deu uma entrevista agora falando abertamente sobre outros trechos dessa trama, na qual ele falava que a Mulher Maravilha ia ter vários namorados. E isso foi o que gerou todo o rebuliço e fez essa história voltar à tona, que é o fato do Zack Snyder dizer que a Mulher Maravilha ia ter vários namorados durante as guerras, e em determinado momento lá, ela ia encontrar um jovem mais novo, e aí o cara que era namorado dela ia olhar e dizer: estou sendo substituído, esse tipo de coisa. Claro que foi uma menção a uma ideia que eles estavam tendo, lembrando que nunca foi escrito um roteiro para esse filme inicial, nunca. Eles só discutiam entre eles, como qualquer conversa de criadores, onde tu discute qualquer possibilidade que vem na tua cabeça e vai conversando até refinar ela. Eram tudo conversas, nada foi escrito, nenhum roteiro foi escrito a respeito disso, nenhum. Então eles tinham várias conversas a respeito de como a história seria, e uma dessas conversas que a Mulher Maravilha ela teria envolvimento, teria relacionamentos com o passar do tempo durante as guerras, e ela reuniria, mas mesmo assim, mesmo que ela tivesse esses envolvimentos, todos os guerreiros que estavam com ela iam ser leais. Isso ele fala na entrevista. Então dá pra gente notar, pessoal, que não seria uma coisa, um filme focado na Mulher Maravilha namorando Joãozinho e Pedrinho. Não seria. Talvez isso aparecesse se tivesse o roteiro, o que eu acho muito difícil, porque provavelmente isso daí seria cortado do filme, ou só seria mencionado, só seria faria alusão a esse tipo de coisa, ou seja, o filme deixaria subentendido um negócio desse, porque o foco realmente do filme era a Mulher Maravilha como guerreira, matando todo mundo em todas as batalhas antigas, só que quando ela encontra o Steve Trevor é que ela tem a compaixão, a esperança dela libertada, e ela se torna uma super-heroína com esperança, etc. Até a Mulher Maravilha tem um arco de personagem. Não ia ser que nem a gente teve o filme de 2017, que é foda, e a gente teria a Mulher Maravilha 1984, que ela praticamente é o mesmo filme. É ela em volta do Steve Trevor de novo, porque eles não tinham mais ideias para fazer, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Mas eu não vejo problema nesse tipo de coisa. Na verdade, eu até postei no Twitter que, cara, se vocês acham que a história ia ficar desse jeito, não ia, cara. Ela nem teve um roteiro pronto. Isso nem... eu acho que nem caberia num roteiro, entendeu? Mas é de se esperar que uma mulher que é imortal vá vivendo e tendo os relacionamentos que ela tem, porque ninguém é santo, né? Mas eu acho que é uma coisa que não tem que o pessoal ficar... meu Deus, Mulher Maravilha não pode namorar ninguém, isso tá virando 50 tons de cinza. Pô, cara, é brincadeira, né, velho? É brincadeira. Mas basicamente era isso que ia acontecer. Então toda essa história em torno do conflito, em torno dos relacionamentos amorosos que ela teria, isso é relevante, é irrelevante. Eu vou explicar por que é irrelevante. Porque o Zack Snyder tinha feito tinha tido essa ideia junto com os outros roteiristas, e eles tiveram essa ideia disso acontecer. Toda a guerra, tá? Exclui o negócio de namorado, que isso não importa. Se tivesse num filme ia estar 10 minutos só. Aí tem toda essa história da guerra, só que aí entrou a Patty Jenkins, certo? Então eles tiveram que reformular tudo, que a Patty Jenkins queria um outro estilo, parará, tá, beleza, mudaram para a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? O Zack Snyder, ele que teve a ideia da história, então a história é dele. Beleza, o roteiro é do Alan Hamberg, acho que é, mas que também foi ele que chamou pro projeto, porém a história do filme é dele. Então isso mostra que o próprio Zack Snyder
quando vai refinar uma ideia, refina naquilo que a gente viu no filme 1. Que o filme 1 é muito bom. O filme da Mulher Maravilha 1 fez 800 e poucos milhões de dólares, é um sucesso. Foi o primeiro filme de uma super-heroína aí a bombar tanto, né? De fato que saiu, explodiu a bolha, né? E fez a Mulher Maravilha ficar... Ela já era famosa, obviamente, porque fazia parte da Trindade, mas ela explodiu, ficou muito mais famosa. Mas, vale lembrar que após o Zack Snyder sair, a gente teve Mulher Maravilha em 1984, que foi um vexame. Foi ridículo o que fizeram com a personagem ali. Por mais que eu entenda que queriam dar um tom super amoroso pra ela e tal, eu não curti muito o filme, sabe? Quando tu olha a primeira vez, legal e tal, mas reassistindo o filme, eu realmente não me desceu. Então essa seria uma ideia muito mais original de se fazer. Além disso, uma curiosidade pra vocês, tem uma cena dos dublês, que eles fizeram uma cena de como seria esse filme da Mulher Maravilha que foi retirado lá na época que ele estava sendo idealizado. Então eles fizeram uma cena toda de uma batalha que já estava sendo planejada para o filme dela antes da entrada da Patty Jenkins, porque seria essa história. E cara, é sanguinária, a Mulher Maravilha é guerreira, é muito boa as cenas de ação. Eu vou te dizer que são até só pela cena do dublê, que os dublês fazem tipo um filmezinho antes de ir pro filme, né? Porque depois é pro filme e aí é muito mais profissional. Eles fazem meio que um teste de câmera ali mostrando como é que seria a cena, mas no filme fica praticamente a mesma coisa. E cara, é muito bom mesmo. Vale a pena vocês conferirem. Se eu achar, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês assistirem, na descrição do vídeo. Mas basicamente é essa a história. Eu, pessoalmente, Alice, amaria ver esse tipo de coisa. Acharia incrível ter visto essa versão. Tanto que o Zack Snyder foi cogitado depois para dirigir Mulher Maravilha 3 após o lançamento do Snyder Cut, mas infelizmente ainda não aconteceu. Ainda eu digo porque a esperança é a última que morre. Mas, bom, basicamente era essa notícia aí pra vocês. A gente tá na semana de Rebel Moon, então pessoal, hoje é quarta-feira que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vai sair esse vídeo às 2 da tarde, e aí eu espero colocar já um na quinta e um na sexta. Então a gente não vai ficar segunda, quarta e sexta, a gente vai ficar terça, que foi ontem, eu não consegui postar nenhum vídeo, mas ficou um segunda, hoje quarta, amanhã um, e sexta-feira vai ter um falando sobre a estreia de Rebel Moon, tá? E na sexta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser a reação ao filme Rebel Moon, porque eu vou reagir ao filme, eu vou assistir o filme e vou postar aqui no canal os melhores momentos. Então fiquem ligados aí, o canal tá de volta, tá com tudo, divulga pros seus amigos, cara. Compartilha esse vídeo, faz chegar em mais pessoas, me ajuda nessa, vai? Tamo junto. E é isso aí, valeu galera, é nóis, falou!